Olha, para a gente entender quais são os novos pontos desse decreto emergencial do Estado, nós vamos agora, a partir desse momento, ao vivo, conversar com Bruno Protásio para trazer exatamente os detalhes desse decreto, meu querido Bruno, que foi, mais uma vez, publicado 72 horas depois que um decreto anterior tenha sido colocado já à disposição aqui em todo o Estado. Vamos às informações. Bom dia, Prota. Bom dia para você, Thiago, e para todos que começam a semana acompanhando o Balanço Geral Alagoas. A previsão do primeiro decreto era de uma semana, Thiago, mas no meio dela ele precisou ser atualizado pelas autoridades. O governador, acompanhado do secretário de Saúde aqui do estado, estiveram passando as informações sobre o novo decreto ontem, porque Alagoas atingiu a marca de 81% de ocupação dos leitos de UTI, o que agrava o caso e a atenção para a pandemia aqui em Alagoas. Sendo assim, as mudanças foram o avanço de fase no Agreste e no Sertão, que passaram direto para a fase vermelha, e Maceió e demais regiões do estado avançaram para a fase laranja. Cada uma das fases acompanha também novas restrições, como a gente já conhece. Na fase vermelha, para o Agreste e para o Sertão, qual é o impacto? Bares e restaurantes não podem funcionar durante nenhum dia da semana, durante toda a semana precisam ficar fechados. Só podem funcionar através do sistema de delivery. Academias também devem ficar fechadas. E o comércio não essencial pode funcionar somente de segunda a sexta. O comércio não essencial, que envolve diversas atividades, pode funcionar durante a semana, mas não pode funcionar aos finais de semana. Foram as principais medidas na fase vermelha para o Agreste e para o Sertão. Em relação à fase laranja, que compreende Maceió e as demais regiões, bares e restaurantes podem funcionar de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã até as 8 horas da noite. Nos finais de semana, eles devem estar fechados e só podem funcionar no sistema de delivery. Templos religiosos, igrejas e academias podem funcionar somente com 30% da capacidade. O decreto atualizou estas medidas aqui também para a fase laranja, para essas regiões, e em todo o estado, as marinas e clubes náuticos devem fechar nos finais de semana. Em resumo, foram estas as principais medidas adotadas pelo governo, que alertou a população mais uma vez sobre a necessidade do isolamento, do distanciamento, e essa situação pode ser modificada caso a situação se agrave nos próximos dias em relação à Covid-19. O decreto ele vale até a meia-noite da próxima terça-feira, então ao longo da semana vai acontecer uma nova avaliação do governo para que as medidas possam ser atualizadas, mantidas ou até mesmo flexibilizadas. Vai depender tudo desta nova fase, como vai ser a adequação da própria população também cumprindo as medidas, já que o estado tem apresentado uma taxa de ocupação de leitos muito elevada e também um tempo maior de internação das pessoas. O secretário de Saúde, Alexandre Aires, durante a coletiva, destacou que as medidas que foram adotadas principalmente na região do Agreste e do Sertão, mais restritivas, foram por conta do número de casos que tem aumentado nas regiões, mas também da taxa de ocupação nas principais cidades que possuem leitos. Arapiraca, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, já que o sistema hospitalar dessas cidades está um pouco mais sufocado do que as demais regiões. Eles concentram a totalidade de casos de maior incidência da Covid-19 e por conta disso também as medidas precisaram ser mais restritivas nestas localidades. Thiago. Perfeito, Prota. Eu volto com você daqui a pouquinho. Olha, tudo vai depender, na verdade, de um grande esforço coletivo. E isso não é novidade. São 12 meses que nós estamos batendo nesta tecla. Hoje, aliás, completam, de fato, os 12 meses de pandemia no Brasil. Alguma novidade? Algo mudou
daquilo que nós observamos em 2020, pelo contrário, só fez piorar. Estamos hoje em uma situação muito pior. Ah, mas tem a vacina. A vacina ainda não está como deveria estar. Apenas 3% da população, somente 3% da população já teve acesso às vacinas. Então não dá para negar o óbvio. Não dá para negar aquilo que está a um palmo do nosso nariz. Se no ano passado nós estávamos já em condições menos pior, as coisas já estavam difíceis, você imagine a partir de agora, nesse momento tão complicado, com os leitos voltando a estarem ocupados acima de 80%, com o percentual de mortes batendo em números estratosféricos, batendo recorde atrás de recorde todo o santo dia. É o pior momento da pandemia que nós estamos vivenciando no país em 12 meses. E ainda tem gente que insiste em negar o óbvio, esta dura realidade. Olha, o TNH1 preparou uma arte com as restrições previstas no novo decreto emergencial. A gente vai ver, já está aqui no telão, por exemplo. Vamos lá. Agreste e Sertão avançaram para a fase vermelha, é uma fase um pouco mais crítica, isso valendo a partir de hoje. Portanto, bares e restaurantes apenas funcionam no sistema delivery, ou seja, na entrega. Academias e centros de ginástica estão fechados, templos e igrejas fechados e o comércio não essencial está fechado aos finais de semana. Repetindo, fase vermelha que vale para Agreste e Sertão. Vamos prosseguir. Agora nós vamos para Maceió, região metropolitana, que houve uma regressão para a fase laranja. A partir de hoje, está valendo já, tá? Bares e restaurantes podem funcionar de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã até as 8 da noite e fecham aos finais de semana. Academias e centros de ginástica, por exemplo, por enquanto, estão funcionando apenas com 30% da capacidade. Da mesma forma, vale para templos e igrejas. E marinas e clubes náuticos fechados aos finais de semana.